Ouça agora a palavra profética com o apóstolo Samuel. Mais uma palavra profética para nossas vidas. E o tema desta palavra é a multiplicação apostólica e profética. E nós estamos debaixo deste envio de Jesus. O texto que nós iremos estudar, Mateus 28, 19 e 20. Versículo 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. 2013, nós iniciamos essa caminhada poderosa, profética e apostólica, que vai nos habilitar a viver uma unção de multiplicação em todas as áreas de nossas vidas, pois essa é uma das palavras proféticas liberadas para este ano da unção profética. E nós vemos que o homem, ele traz dentro de si o poder da multiplicação. Porém, o inimigo roubou esse poder, transformando em estéril espiritualmente destruidor ao invés de multiplicador. Mas Jesus, ele trouxe esse resgate para a sua igreja na terra, através do seu envio, a bênção apostólica e profética. É interessante que o primeiro mandamento de Deus foi justamente a multiplicação, e vemos Jesus multiplicando a unção que estava sobre ele, pois começou com os 12 discípulos, depois vemos em Lucas 10, quando envia os 70 de 2 em 2, e finalmente, depois da sua ressurreição, o mover apostólico, ele se manifesta no homem. E como diz a palavra lá em Atos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, aonde chegarmos, nós provocamos a multiplicação. Nós somos portadores dessa bênção, que neste ano de 2013 está sendo liberada. A unção profética já foi liberada para 2013, sobre a igreja, sobre mim, sobre você. E a partir de hoje, Deus, ele vai multiplicar tudo que te pertence, como o teu dinheiro, a tua energia, a tua saúde, a tua capacidade de realização, a tua alegria e os teus celeiros. Os milagres vão acontecer, porque Deus quer te usar como um multiplicador, e haverá esta unção sobre tua vida, como diz a palavra lá em João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqui nós vemos que, por outro lado, o inimigo, ele tenta parar esta unção de multiplicação na vida do homem. Mas quais são as armas do diabo para roubar essa multiplicação? Nós temos uma arma que é a negligência. A negligência, no caso, ser remisso. Lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 15 a 19, diz assim: Então lhes disse Eliseu: Toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas, disse ao rei de Israel: Reteça o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: Abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: Atira.
E ele atirou, prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes as deverias ter ferido. Então feririas os sírios e até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O rei Jeoás obedeceu pela metade e lançou as flechas apenas 3 vezes, pois ele deve ter pensado: por que vou ficar atirando flechas no chão? E isso foi a desobediência à direção da voz profética, e o resultado foi que não teve a vitória multiplicada. Obedecer até a metade é impedir o que? A multiplicação. E nós vemos que o diabo ele tenta também, em segundo lugar, nos roubar essa multiplicação através das prisões humanas, no caso os afetos. Nós vemos em Mateus 20 e 22 do capítulo 19, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Este jovem, ele tinha qualidades dentro de si que poderiam credenciá-lo diante de qualquer situação. Porém, ao se dirigir até Jesus e questioná-lo sobre o que fazer para ter a vida eterna, diante da resposta do mestre, ele se vai porque estava preso às coisas humanas e materiais. E nós vemos isso acontecer na vida de muitas pessoas que estão presas a estas coisas humanas, e não só as coisas humanas, como também as materiais. E isso é um roubo do inimigo nas nossas vidas. Por isso, repreenda esse espírito da tua vida e prossiga para o alvo, que é Jesus Cristo. E em terceiro lugar, como o diabo ele também nos tenta roubar essa multiplicação? Através das fraquezas e limitações pessoais. Lá em 1 Samuel, no capítulo 30, verso 9 a 10, diz assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achava, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Davi saiu para resgatar o que lhe havia roubado em Ziclag. E Deus tinha uma grande multiplicação com os despojos. Mas entre os homens estava 200 fracos, exaustos, e não aguentavam mais. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram para trás. E Satanás, muitas das vezes, imprime um cansaço, levando à conclusão da carne como: estou cansado de ficar sozinho. Isto acaba deixando a pessoa prostrada, deixando a pessoa caída, fracassada, sem ação. E muitas das vezes ouvimos isso: estou cansado desse meu casamento, desta vida que eu estou levando, eu estou cansado desse ministério, etc, etc. Cansado, você não chega a lugar nenhum. E no livro de Neemias, vemos que os trabalhadores estavam cansados, mas ao que estava com a mão na espada e no muro, quando eu recebo o envio dessa multiplicação, quando eu tenho o envio do Senhor, vem essa multiplicação sobre a minha vida, porque até a miséria ela vai embora. Como no caso da viúva de Serepta, nós vemos em 1 Reis capítulo 17, versículo 8, que aquela viúva, ela estava debaixo de uma sentença de miséria,
mas veio a palavra profética, a unção, tocou a sua casa, tocou a sua vida, e houve então ali uma multiplicação. Nós também podemos ver no caso daquele menino que estava com seus 2 peixinhos e 5 pães. Ele foi visitado pelo Senhor, e através de uma unção apostólica e profética, até do pouco e limitado, o Senhor multiplicou. Como aquele menino, ele não só entregou nas mãos do Senhor, mas ele confiou. E é isso que o Senhor espera de nós, de entregarmos ao Senhor tudo aquilo que é nosso. Vai haver uma multiplicação sobrenatural. Também nós podemos ver no livro Hebreus, aonde fala que até da dor e do sofrimento, como o povo hebreu no Egito que sofria essa escravidão, mas quanto mais Faraó impunha um ritmo pesado, mais eles se multiplicavam. No 1 de Êxodo 12, nós vemos essa multiplicação. E são várias multiplicações que nós vemos na palavra do Senhor. Até a Bíblia fala no livro de João, capítulo 20, versículo 22, até em meio aos temores e incertezas, como lá em João fala, após ressuscitar, Jesus libera o sopro do seu envio para que os discípulos eles recebam esse poder da multiplicação. E há uma unção profética que o Senhor está soprando sobre essa nação, sobre nossas vidas. E haverá uma multiplicação na sua casa, na sua vida, na sua família e no seu ministério. Também nós podemos ver em Mateus 28, aonde nós temos uma ordem do Senhor, da obediência no dia mau. A morte de Jesus causou o quê? Aonde nós lemos nesse texto que o Senhor dá a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Por isso, o Evangelho está sendo anunciado, está sendo pregado. A multiplicação já está acontecendo nesta nação e em todo o mundo. E eu quero deixar para você essa palavra. Que a multiplicação do Senhor venha sobre tua vida. E que a palavra do Senhor, de Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa multiplicação está sobre a tua vida. Deus o abençoe.